palavra que eu vou ler para nós está em Rute 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi, e seus 2 filhos, um era Malom e outro Quilom. Essa palavra de Deus falou muito comigo quando eu fui orar a Deus e pedi uma palavra a Deus, que eu moro em outro estado. Deus me trouxe na terra estranha, aonde eu passei um processo de deserto de 7 anos, e hoje, para a glória de Deus, ainda eu moro aqui nesse estado, porque eu fui orar e Deus me deu essa palavra. O que eu entendi? A palavra de Deus fala que havia um homem em Belém de Judá. E como os juízes estavam nos dias que nos dias que julgavam o juiz, houve fome na terra. Então houve fome na terra e ele saiu, foi para Moabe. Quando ele chegou lá, sua esposa Noemi e seu marido, seus 2 filhos faleceram, o esposo e os 2 filhos. Eles correram do lugar que estava passando fome e deram o jeito deles e morar em outro lugar, que não era uma terra estrangeira, né, que fala. Então eu vejo assim, quando eu fui orar a Deus, se era tempo de eu voltar para a terra onde eu vivi, que era outro estado, o Senhor me deu essa palavra. E eu falei para o Senhor, não é o tempo de eu voltar, eu entendi. Por quê? Porque o Senhor, nós não podemos fugir do processo. O processo do deserto, o processo que Deus tem na nossa vida, o chamado que Deus tem na nossa vida, nós precisamos passar por um processo. Como que nós vamos viver o que Deus tem para a nossa vida se nós não passar pelo processo de aprendizagem, o processo de cura, o processo de libertação, o processo de transformação, o processo de nascer de novo? Porque para nós ter uma vida, ser cristão, nós precisamos nascer de novo. Precisamos deixar de ser as pessoas que nós era, do que nós fazia, renunciar à nossa carne, renunciar ao pecado, renunciar a tudo que não agrada a Deus, renunciar à mentira e não fugir do processo. Porque eu vejo aqui que a palavra de Deus não fala que eles oraram e perguntaram para Deus se eles poderiam fugir daquele lugar ou ir morar em outro lugar, fugir do processo. Ou seja, estava passando necessidade, fome, estava faltando pão. E eles foram nesse lugar e lá tiveram mais dificuldade. Eu entendi que eu não poderia fugir do processo que Deus tem na minha vida, porque Deus falou para mim que esse era o processo onde Ele me separou. Me separou para me viver a vontade dEle, me separou para mim passar por esse processo de libertação, de transformação, como eu falei no outro vídeo, de cura, devido, né, a tudo que eu passei na minha infância, minha criança. Aí o Senhor me deu essa oportunidade de eu estudar, me tornar terapeuta, para falar do amor dele, ser um pouquinho do amor dele, na vida das pessoas onde a dor ninguém vê. Então é necessário, às vezes a gente quer dar nosso jeito. Não tá bom aqui, eu vou embora. Não tá bom ali, não tá bom nesse emprego, eu vou trocar de emprego. Não tá bom aqui, eu vou mudar. Não, nós não podemos fazer isso. Eu sempre falo, tudo que nós for fazer, nós temos que orar, tudo, mas tudo que for fazer. Senhor, eu não tô bem nesse emprego, tô tendo alguma afronta, os meus colegas de trabalho estão querendo me humilhar, estão falando de mim pelas costas. O que eu devo fazer diante dessa situação? É orar. Orar, quem sabe Deus vai usar a tua vida para falar justamente que aquela pessoa e o inimigo se levantou. Porque Deus vai usar a tua vida para falar com aquela pessoa que está contra você. Porque o inimigo sabia que ali você estava trazendo perigo na vida daquela pessoa, perigo para ele. Porque ele já achou que ele tinha ganhado. Mas ele é um perdedor. Nosso Jesus já derrotou ele na cruz. Mas ele tenta enganar que ele ganhou, que ele consegue, mas é mentira. Nós temos que crer que o nosso Deus é maior. E tudo onde nós somos cristãos, nós vamos ter luta sim. O inimigo investe pesado nas pessoas escolhidas de Deus. Mas nós precisamos orar, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar nesse lugar? É o tempo de eu sair? Me mostra uma porta. Ou está morando numa cidade. Senhor, é o tempo de eu voltar? Deus falou, filha, Deus falou para mim, filha, você não vai voltar humilhada.
Você vai voltar no meu tempo. Então tem o tempo do Senhor na nossa vida. Porque se nós fugir do processo, pode acontecer às vezes uma coisa pior, né? Como aconteceu deles saíram da terra que não tinha, que estava passando, eles estavam passando fome, né? Houve fome, então tinha faltado pão na cidade e eles foram para outra cidade. Mas aqui eu vejo que a gente tem que orar, tem que pedir para o Senhor, tá alinhado, Pai, esse desejo é da minha, é meu, é do Senhor junto. O Senhor vai te dar direção, como o Senhor tem me dado direção. Não importa o que você está passando hoje, se você quer mudar de trabalho, se você quer mudar de casa, se você quer mudar de outra cidade, para outro estado, para outro país, ora a Deus, Senhor, o Senhor tem propósito para mim nesse lugar? É o tempo do Senhor. Se for o tempo do Senhor, o Senhor vai alinhar tudo. O Senhor vai alinhar a vontade dele. Ele vai mostrar para você. Então, que a nossa oração seja, Senhor, alinha a tua vontade com a minha. E não a nossa com a dele. Porque a nossa, às vezes, nós não sabemos o que é melhor para nós. Nós não sabemos que nós vamos enfrentar lá. Nós vamos correr do ruim e vamos chegar lá, vai ter pior. Então, vamos orar e vamos crer na resposta do Senhor. Não sei o que você está precisando, qual que é o que você quer, qual a mudança que você quer hoje. Ore a Deus, pergunte, Senhor, é o tempo? É o tempo de eu mudar desse emprego? É o tempo de eu mudar de cidade? É o tempo de eu mudar de país? E que Deus vai te dar direção. Deus não deixa seus filhos enganados. Em nome de Jesus.